Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Humberto, sou estudante de Direito. Utilizo dessa plataforma e desse meio como um instrumento para fixar o conteúdo que eu estudo. E hoje a matéria em específico vai ser Direito Civil, no que tange a responsabilidade civil, nos subtópicos excludente de ilicitude e excludente da responsabilidade. Antes de adentrarmos no assunto propriamente dito, eu queria colocar uma situaçãozinha aqui, problema, para no final a gente consolidar se houve entendimento ou não da matéria. Eu quero que você imagine o seguinte: Zé Mané está saindo de casa e ele se depara com a seguinte cena. Ele vê Judite na iminência de receber um golpe, né, de tacos do agressor chamado Manolo. Nesse momento, Zé Mané ele interrompe o ato que ia resultar numa agressão, mas promovendo no jovem Manolo agressões, inclusive chegando a causar hematomas nele, né, lesões, e também quebrando seu aparelho celular. E aí, como é que o direito civil se debruça sobre isso para as questões para fins de responsabilidade? Quem é que vai arcar com esses custos? Quem é que fica responsável por isso? Então, vamos aqui adentrar mais a fundo. Então, a priori, de início, vamos de Código Civil, artigo 927, aquele que por ato ilícito, olha aí, ele faz alusão a 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a reparar. Note, é um ato ilícito que causa dano a um terceiro. Nessa circunstância, surge um dever de reparação por conta do agressor em relação ao agredido, certo? Tranquilo, né, até aqui? E aí, vamos aqui, ó, para um 186, 187, para tentar entender um pouquinho sobre a questão da ilicitude. Aquele que por ação ou omissão, voluntária, negligente ou imprudente, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Note aí, viu? Ó, tanto agindo quanto se omitindo em dadas situações, né? E que ela seja voluntária, negligente ou imprudente, ou seja, noção de culpa lata. Vamos analisar se o agente estava consciente na ação ou na omissão que ele fez. E aí, violando a questão de um direito e gerando um dano ao terceiro, opa, temos aqui configurado um ato ilícito. Há também quem, agindo com um direito, ao abusar dele, ou seja, passar de um limite, também está cometendo um ato ilícito, como prevê o 187, também do Código Civil. Ponto. Até aqui, a gente está por dentro do que seriam os atos ilícitos. Uma vez visto o que seriam os atos ilícitos, agora a gente vai na mesma sequência verificar que existem circunstâncias que vão excluir a ilicitude. Presta atenção. Isso não pode ser confundido com o sinônimo de excluir a responsabilidade. Veremos mais adiante. Mas no momento agora, é o seguinte: você vai se debruçar sobre isso aqui, ó. Olha um 188. Vem junto comigo aqui, ó. Presta atenção. Tá lá, ó. Não constituem atos ilícitos. Os praticados em legítima defesa. Esse trechinho aqui é sugestivo. Ou no exercício regular de um direito reconhecido, ou, olha lá, a deterioração ou destruição de coisa alheia, ou lesão à pessoa, a fim de remover o perigo iminente. São três situações aqui: a legítima defesa, né, o exercício regular de um direito e o estado de necessidade. Perceba, nessas circunstâncias, a ilicitude, certo? Se você agir dentro dos limites, a ilicitude será excluída. Superadas as noções de ato ilícito e excludente de ilicitude, agora a gente vai compreender quando é que se exclui a responsabilidade. Para isso, existem algumas circunstâncias que são listadas que vão te ajudar a compreender melhor. Por quê? Porque elas representam um rompimento do nexo. Ou seja, a conduta do agente não vai levar ao resultado, porque, na verdade, aquela circunstância é a causadora do dano. Vamos ao primeiro caso, a culpa exclusiva da vítima. Note, se eu tirar esse termo exclusivo, eu vou estar pressupondo o seguinte:
que tanto o autor quanto a vítima concorreram para aquele resultado. E dentro da proporcionalidade da sua atuação, vai ter cada qual a sua responsabilidade. Mas se for exclusivo da vítima, somente ela, e por conta dela que aconteceu. Então, o agente causador do dano, teoricamente, é a própria vítima, entendeu? Então, vamos botar aqui uma circunstância em que você está dirigindo seu veículo e alguém, no intuito de, sei lá, tentar simular um acidente para conseguir uma indenização, se joga no seu carro. Note, a vítima exclusivamente agiu e utilizou o seu carro como um instrumento para atingir o ato que lhe gerou o dano. Então, está excluída a responsabilidade civil do motorista nessa circunstância. Em relação ao caso fortuito e força maior, a jurisprudência tem compreendido que há um fortuito interno e há um fortuito externo. No interno, entende-se o seguinte: desde a elaboração ao fornecimento do serviço, existem riscos que são inerentes, fazem parte daquela atividade. E assim, o fornecedor não teria como se eximir da responsabilidade. Já no externo, por ser algo alheio àquela atividade, aí sim você teria a exclusão dessa responsabilidade por parte do fornecedor. Quer ver um exemplo? Transporte coletivo. Vou colocar duas circunstâncias e você vai entender bem direitinho. Eu, pelo menos, entendi, né? É a seguinte: a primeira, o motorista está aqui dirigindo, de repente ele vê uma criança atravessando essa rua de uma vez. Então ele vai realizar uma manobra para evitar o atropelo dela. Nessa manobra, alguns passageiros se desequilibram, caem, se lesionam. E aí a empresa vai ter a responsabilidade de indenizar. Por quê? Porque o risco de atropelar ou o risco inerente também às manobras defensivas de quem está dirigindo fazem parte da atividade de transporte coletivo. Agora, olha a seguinte circunstância. Tá todo mundo lá dentro do ônibus, tranquilo, de repente sobem dois elementos e efetuam um assalto dentro do transporte coletivo. Questão de segurança pública não é atividade inerente do transporte público. Logo, a empresa não teria responsabilidade sobre esse ato. Consegue entender aí? Uma coisa está dentro da atividade, outra coisa está fora. Tranquilo? Próxima circunstância. Vamos lá, o estrito cumprimento do dever legal, o agente público, meu amigo, agindo dentro do que está previsto em lei, sem abuso, pronto, ele se exime da responsabilidade. Exercício regular do direito. Vamos imaginar o seguinte: há um direito, certo? E você também não ultrapassa os limites dele. Vamos botar aqui uma circunstância que, pronto, uma pessoa que está claramente querendo se jogar lá num viaduto. E aí você resolve se atracar com essa pessoa e aí você joga ela no chão e evita esse suicídio. Note, você constrangeu uma pessoa a fazer o que ela não queria, certo? A fim de evitar o suicídio. O código lhe socorre nessa circunstância. Você não vai indenizar essa pessoa depois por ter feito esse ato, não, certo? E em relação ao fato de terceiro, eu quero que você compreenda o seguinte cenário. Há um aparente causador do dano ou responsável do dano e há a vítima. Só que quem causou tudo isso foi um terceiro que não tem ligação com nenhum dos dois. Quer ver um exemplo? Você deixou seu carro com um manobrista. Ele vai lá, está no dever de guardar o carro, certo? Se houver um furto, tudo bem, ele responde. Porque no dever de guardar, um dos riscos que são internos, um dos fortuitos internos, é justamente o furto, certo? Mas se for um roubo, ou seja, a ação de um terceiro, que é um fortuito externo, ou seja, ele não tem responsabilidade sobre isso. Aparentemente, né, ele foi o causador, mas na verdade, de fato, foi um terceiro que não tem nada a ver com nenhum dos dois envolvidos, que é o dono do carro, que foi lesado, né, perdeu o patrimônio, e o manobrista. Agora sim, meus caros, chegamos no final, naquela circunstância narrada lá no começo do vídeo. Presta atenção, Zé Mané, tá vendo aqui o Manolo. Manolo está prestes a agredir Judite. Manolo vai levar um mod de sola, peia, pisa, pá 10, ele vai comer só, porque o Zé Mané viu que ele estava armado e viu que ele iria agredir injustamente Judite. Então ele utilizou de um meio necessário,
certo? Para impedir essa iminente agressão. E detalhe, uma injusta agressão. E aí, meu caro, nós estamos falando de quê? Legítima defesa. Aí você vem para cá, ó, presta atenção, ó, porque depois da pisa, o Manolo pegou ó, entrou com ação, dizendo, olha, ele quebrou meu braço e quebrou meu celular. Ah, rapaz, vamos aqui. Olha lá, o Manolo, certo? Todo quebrado, braço engessado, entrou com ação aqui. E aí nós vamos fazer a seguinte pergunta: o ato foi ilícito? Lembre-se, há um excludente da ilicitude nessa circunstância. É legítima defesa. Houve dano? Sim, tá aí o Manolo todo quebrado, todo engembrado e ainda tá com o celular também danificado. Mas, lembra do lance de que a vítima concorre para que aquilo aconteça? Toda a circunstância só aconteceu porque Manolo provocou a situação de risco repelida por Zé Mané. Então, nessa circunstância, há exclusão da responsabilidade. Então, além do ato ter a excludente da ilicitude, você ainda também tem a excludente do dever de reparar por parte do Zé Mané em face do Manolo. E é isso, meus caros. Agradeço até aqui e vamos para o próximo.